O governo do Estado, através do documento que é de conhecimento de todas vossas excelências, apresentou ao Tribunal de Contas, no dia 21 de março de 2018, essa estrutura da oferta de ações da Codemig. E aí fez um breve histórico, considerando-se sempre o princípio da separação dos poderes presente no artigo 2º da Constituição da República, segundo o qual o governo do Estado de Minas Gerais decidiu monetizar parte do seu investimento na Codemig. Ou seja, a decisão política de se fazer ou não a reestruturação da estrutura administrativa do Estado é uma decisão meramente política, por quem tem o poder para tal, que é o governador eleito por toda a população apta a votar. E neste caso em particular, me chama mais atenção que é uma lei, né, aprovada pela Assembleia Legislativa, né, representante de todos os cidadãos mineiros. A lei, ao que me parece, sofreu severas críticas e embates políticos no âmbito próprio, que é o âmbito do parlamento, mas mesmo assim passou em 3 comissões, né? Comissão de Fiscalização, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Administração Pública. Foi a votação no plenário 1 ou 2 vezes, embates, né? Vais e vens, mas mesmo assim logrou a aprovação, embora haja alguma polêmica em relação a falhas formais no processo legislativo. E o governador, através do presidente da Codemig, estabelece aqui os seus antecedentes: necessidade de recursos para fazer face aos seus compromissos, mercado investidor atraído para investimento em ações, né? Ou seja, a queda da taxa de juros, que faz com que os investidores busquem, né, novas formas atrativas para assim fazer valer e render aqueles aportes, né, de capital. A necessidade da reestruturação patrimonial da Codemig, realizada em 2015, que tornou viável o retorno da empresa para a estrutura de sociedade de economia mista. Quem precifica não é nem o Tribunal de Contas e nem o Estado. Quem precifica quanto vale o investimento é o mercado. Então, qualquer estimativa, por melhor que esteja bem intencionada, de futuros lucros ou prejuízos, tende a ser leviana, porque essa leviandade vem exatamente da incapacidade de nós prevermos o que acontecerá no mercado, em especial de ações, amanhã, quiçá daqui a 10 anos. Fazer uma concentração das atividades da Codemig naquilo que de fato traz retorno para o cidadão. O cidadão precisa se concentrar, ofertar para ter lucratividade naquilo que o mercado busca. Empresário não investe para ter prejuízo, empresário investe para ter retorno. E o Estado precisa de dinheiro. Eu vou oferecer o quê? Aquilo que o mercado não quer ou aquilo que o mercado quer? Daí a razão, me parece que pela exposição de motivos que foi feita pelo governo do Estado, da necessidade de cisão da empresa. Concentrar numa razão social aquilo que o mercado procura e as outras atividades que são irrelevantes do ponto de vista da receita operacional da empresa, deixar numa outra razão social. E aí o Estado, ao que me parece não foi em 7 dias, faz um estudo pormenorizado de quais seriam as razões para essa cisão. 1. Evitar a aplicação de desconto de holding no preço das ações da Codemig. Ora, se eu ofereço um produto ruim, que não é atrativo ao mercado, a primeira reação normal de sobrevivência de qualquer investidor é pagar menos pelo valor da ação, aí sim com prejuízo real para o Estado. 2. Minimizar a percepção de risco pelo investidor, aumentando o preço a ser pago pelas ações da Codemig. 3. Evitar a venda por preço baixo de ativos da Codemig, com grande perspectiva de valorização. Por exemplo, produção de grafeno, que é outro
metal extremamente raro, laboratório fábrica de ímãs de terras raras, Vodafone, IAS, etc. 4. Aproximar a alienação das ações da Codemig e a venda de 30% da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerais, aos consórcios japonês, coreano e chinês, realizado em 2011. 30% das ações da CBMM, correspondente a 23% do lucro da SSP, com a Codemig, foram alienadas por 3,75 bilhões de dólares. 5. Preservar a capacidade do Estado de Minas Gerais de continuar usando recursos da participação na SSP com a CBMM nas atividades de fomento, a diversificação da economia e redução das desigualdades. Segundo o jornal Valor Econômico, talvez a publicação de mais credibilidade no mercado sul-americano, a pretensa privatização dessa parcela, né, de controle da Codemig gerará algo em torno de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais que devem fazer diferença no caixa de qualquer Estado que possua hoje uma condição de garroteamento, né, de supressão das suas receitas que são próprias, inclusive a receita tributária. Ou seja, pretendeu-se, após a transformação da Codemig em sociedade de economia mista, uma alternativa para o enfrentamento da crise. Quando nós estamos diante da crise, seja nas nossas finanças pessoais, seja nas finanças públicas, é necessário cortar na carne, sob pena de nós não podermos focar naquilo que é fundamental. E aí o voto de Vossa Excelência, conselheiro José Alves Viana, que eu tive o prazer realmente de ler detidamente, me trouxe algumas dúvidas em relação à sua judicialidade. Se não houver incidente de inconstitucionalidade ou controle concentrado ou difuso, seja no âmbito do processo legislativo que lhe é próprio, seja por parte das autoridades constituídas, a lei é vigente. Ora, se a lei é vigente, não há outra alternativa, notadamente para os órgãos de controle, senão observar a lei, ou então, partindo-se dos autorizativos que foram dados pelo Supremo Tribunal Federal e pela própria legislação do Tribunal de Contas, arguir uma pretensa inconstitucionalidade dessa norma. Interessante. O nosso grupo técnico viu 3 comissões especializadas da Assembleia Legislativa, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, não viu. O plenário da Assembleia Legislativa, formado por parlamentares eleitos pelo povo, do qual Vossa Excelência e o conselheiro, meu amigo, meu irmão Vanderlei Ávila fez parte, também não viu. E assim fez aprovar a lei em 2 turnos de votação. Flagrantes vícios, ora, se é flagrante, seria fácil perceber, considerando que o titular do controle externo é o Poder Legislativo e que tem técnicos especializados do quilate dos nossos técnicos aqui no Tribunal de Contas. E há gravíssimas imputações aqui a todas essas autoridades constituídas. E eu confesso a Vossa Excelência que eu tenho muito receio, extremo cuidado de imputar as autoridades públicas, até porque nós temos um profundo cuidado em relação à situação hoje dos tribunais de contas, que também em muitos casos não são, em muitos casos, embora haja honrosas exceções, nenhum exemplo a ser seguido em termos de governança, em termos de transparência, em termos de apuro técnico das suas decisões.
nós estamos imputando aqui crime de responsabilidade a todas essas autoridades. Representa séria ameaça ao interesse público e à população do Estado de Minas Gerais. O órgão técnico aqui fala as folhas 3 do seu relatório. E esse grupo técnico instituído recebeu o processo na quarta-feira, dia 14 de março de 2018. Em 7 dias úteis, no dia 23 de março, a sexta-feira, chegou a essas conclusões, para assim concluir. A questão é que nós não podemos, senhor conselheiro, na minha visão, respeitando os argumentos de Vossa Excelência, é exatamente ter uma visão estanque do dinamismo da economia. Então, para encerrar, me baseando inclusive nesse projeto de lei, que é o 4.996 de 2018, que está hoje em tramitação na Assembleia Legislativa, já passou por 2 comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, no dia 8 de março de 2018, a Comissão de Administração Pública, em 21 de março de 2018, está hoje na Comissão de Fiscalização Financeira. Ela não vem corrigir qualquer aspecto da lei anterior. Na verdade, o que ela vem é trazer hipóteses, alterando o artigo 1º, e deixando muito claro que o Estado manterá em seu poder, no mínimo, 51% das ações com direito a voto, ressalvada a possibilidade futura de alteração legislativa, que mais uma vez será aquilatada pelos representantes do povo. Então, eu quero concluir, senhores conselheiros, senhor presidente, público presente, que não vislumbrei a incidência dos requisitos autorizativos para a decisão cautelar que traz Vossa Excelência do periculum in mora e de fumus boni iuris, posto que, em minha visão, não há fundado receio de grave lesão ao erário, e também porque, ainda que embora reconhecido o poder cautelar dos tribunais de contas, esse poder jamais poderá violar um princípio que é muito caro nas democracias modernas e que foi há muito conquistado, que é o princípio presente no artigo 2º da Constituição da República, que preserva a separação de poderes. O titular do controle externo, que é o Poder Legislativo, através dos seus representantes democraticamente eleitos, aprovaram a operação, embora com algumas falhas trazidas pelo nosso órgão técnico, que ainda não foram passíveis de contraditório, uma vez que nós estamos no momento muito inicial do processo, e também porque, senhor presidente, senhores conselheiros, eu percebo, neste caso, inviável a determinação do conselheiro relator, meu estimado amigo conselheiro Zé Alves Viana, uma vez que, além da violação ao artigo 2º da Constituição da República, que preserva a separação de poderes, vejo aqui como um fundamento basilar desta decisão a pretensa inconstitucionalidade da norma, que não foi apreciada por esse tribunal pleno, o que mais uma vez viola dispositivo proeminente da Constituição da República, presente no artigo 97, acerca da reserva do plenário. Artigo 26 do nosso regimento interno, inciso 5º, e também artigo 948 do Código de Processo Civil, razão pela qual o meu posicionamento é no sentido da formalização de incidente de arguição de inconstitucionalidade da norma, uma vez que, ainda bem, ainda se encontra vigente o artigo 2º da Constituição da República, a separação dos poderes, razão pela qual eu não referendo a decisão do conselheiro Zé Alves Viana.